nossos entrevistados de hoje, segunda entrevista da tarde de hoje, quarta-feira, 16 de março de 2022, é Josiane Souza e Wilson Marques. Vamos falar a respeito do lançamento da nova edição do romance Noite sobre a Alcântara, obra-prima do escritor Josué Montello. É um resgate muito belo, muito justo, muito lindo, não é isso, Josiane Souza, Wilson Marques? Sejam bem-vindos, muito boa tarde. Boa tarde, Ibson. É um prazer, né, a gente estar aqui divulgando mais o lançamento dessa obra premiada do escritor Josué Montello, que é Noite sobre Alcântara. É uma parceria, né, da Casa de Cultura Josué Montello. Por sinal, você é a gestora da Casa de Cultura Josué Montello, né? Isso. E o nosso amigo Wilson Marques? Eu sou do Instituto Casa do Autor Maranhense, que é uma organização voltada para esse tipo de projeto, né, de divulgação, de valorização da arte e cultura maranhense. Ah, maravilha. Então, pelo Instituto, a gente vai até a lei de incentivo, né, a cultura do Estado, e busca um patrocinador, que no caso a Equatorial, que já patrocinou outros Equatorial projetos. Pela lei de incentivo à cultura, isso, né? Isso é. E como a Casa de Cultura Josué Montello é que resguarda, né, vamos dizer assim, esse legado do escritor, a parceria é fundamental. Né? Maravilha. Uma das funções da Casa de Cultura Josué Montello, como você falou, Wilson, é manter vivo o legado do romancista maranhense. Nesse sentido, nos últimos anos, a Casa, através de parcerias e com o financiamento da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, tem recolocado à disposição do público leitor títulos esgotados como Os Tambores de São Luís, Cais da Sagração e agora Noite sobre Alcântara. Josiane, fale um pouco sobre isso. Exatamente. A Casa tem essa função, além de ser a instituição que preserva, né, toda a documentação, todo o acervo que foi doado pelo escritor, ainda em vida para o governo do Estado, né, sua biblioteca particular. Lá na Casa nós temos a biblioteca particular do escritor, nós temos o arquivo pessoal e o Museu Josué Montello. Então, é uma instituição que está voltada para a preservação dessa memória, mas também para divulgar, né, disseminar esse legado que ele deixou. Então, através do quê? Da reedição de suas obras. A gente trabalha a literatura do escritor e precisa ter o livro para que a gente possa divulgá-lo, né? Levar até as escolas, levar até as bibliotecas, levar até os estudantes, pesquisadores. Além do que, é um escritor muito lido e muito procurado, né? Apesar de já estar com 16 anos, ontem fez 16 anos que ele faleceu, né? Nós estamos 16 anos sem o escritor, mas a obra dele é muito procurada, não só aqui em São Luís, mas em todos os lugares do Brasil procuram a gente atrás da obra de Montello, que estava esgotada. Então, com essas parcerias que a gente tem realizado ao longo desses anos, com a Casa do Autor Maranhense, a gente já teve a oportunidade de publicar Janelas Fechadas, que foi o primeiro romance de Josué Montello. Publicamos também o primeiro livro infantil, que é o Tesouro de Dom José, e também um livro de crônicas sobre escritores maranhenses. Esses três nós fizemos no projeto do centenário do escritor em 2017. Né? Então, foi uma parceria da Casa de Cultura com a Casa do Autor, com o patrocínio da Equatorial Maranhão. Através da Lei de Incentivo, conseguimos trazer essas três obras. Aí, já em 2019, a gente conseguiu mais um projeto, que foi o dos Tambores de São Luís, que é uma obra muito aclamada, muito procurada e que não tinha à disposição do público. E com esse projeto a gente trouxe de volta essa obra. E agora, com Noite sobre Alcântara, né, que também é uma obra muito procurada, é uma obra que o Josué Montello tinha um carinho muito grande por ter escrito esse livro. Desde a infância ele sonhava um dia escrever sobre Alcântara e realizou esse sonho, e foi uma obra premiada. Exato. Wilson Marques, eu perguntaria a você o seguinte: primeiro, a gente, quando ouve falar em Josué Montello, a gente ouve mais na parte regional, não é isso? E é um sucesso não só em todo o Brasil, foi um sucesso, um imortal. A verdade é que o mundo inteiro conhece os romances do Josué Montello. Qual a importância do Josué Montello para a literatura brasileira, eu até diria da América Latina e tudo mais, tá certo? E por que ele foi tão cedo morar no Rio de Janeiro?
Essa é uma boa pergunta, né? Por que ele foi tão cedo morar no... O José Monteiro gostava de contar a história da vida dele, né? Eu me lembro que eu fui num evento e ele fez um relato, assim, né, da história dele, de toda a trajetória dele. Mas ele foi primeiro para Belém, né? Sim, sim. Ele foi para Belém e daí ele passou num concurso. Não, ele foi para Belém, de Belém ele foi para o De Rio de Belém Janeiro. foi pro No Rio. Rio de Janeiro ele passou, Ele passou no concurso na área de educação. e- Isso aos 17, 18 anos. Agora Ainda bem jovem. eu suponho que ele, como ele escreve desde muito cedo, né, ele sempre teve a percepção de que, né, faria uma grande obra. Eu acho que ele sempre teve essa, ele com certeza percebeu que tinha que voar, Com certeza. né, para um centro maior, né, onde as possibilidades são mais, né, são bem maiores. Então eu acho que, mas o interessante não é nem isso, né? Sair cedo, muita gente, grandes escritores que, né, maranhenses e tal, saíram cedo daqui. Mas é o fato dele continuar Persistência. em São interesse, Luís, assim, a obra dele é muito ligada assim, à cidade, embora ele tenha vivido relativamente pouco tempo, né? A raiz, não é isso? A raiz é impressionante É. como ele conhece, né, como ele é familiarizado assim muito fortemente com a cultura, o jeito, quem lê Tambores de São Luís percebe ali a alma, né, da cidade. E então isso é muito interessante. E ele diz nos diários dele, na Confissões de Romancista, que é uma publicação que tem uma publicação que saiu nos diários também, que é Confissões de Romancista. E nos próprios diários ele diz muito que ele escrevia tendo a cidade de São Luís como cenário de várias obras por conta da saudade que ele sentia da sua terra natal. Então, era uma forma dele amenizar essa saudade, era escrever sobre ela, né? Então, ele escrevia através de suas memórias, suas lembranças de infância e também do que ele conhecia da história e tudo, e conseguiu fazer essa saga maranhense, como é conhecida, os 15 romances que tem como cenário a cidade de São Luís. Por sinal, a Casa de Cultura Josué Monteiro tem um museu em que é reproduzido o apartamento em que eu, escritor, se hospedava quando visitava São Luís. Isso. Como os interessados em conhecer o espaço devem proceder. Sim, sim. Nós temos um museu, Josué Monteiro, que foi inaugurado em 2016. Foi um espaço que a gente idealizou exatamente para retratar esse pequeno apartamento onde ele ficava hospedado. Todas as vezes que ele vinha a São Luís, ele ficava na própria Casa de Cultura, sendo que esse espaço a gente fez uma adequação para criar o museu. Nós temos a sala com a mesa de trabalho dele, como era quando ele vinha para cá, as cadeiras, e aí temos lá tudo que retrata a sua vida literária, suas medalhas, condecorações, quadros, objetos pessoais, estão tudo lá nesse museu que funciona de segunda a sexta, das 13 às 18, na Casa de Cultura. Ontem, dia 15, completou 16 anos do Sim. seu falecimento. Isso. Ele faleceu no dia 15 de março, no Rio de Janeiro, 2006. aos 88 anos, sendo sepultado no cemitério São João Batista. No mausoléu da Academia Brasileira de Letras, né? Porque ele foi acadêmico da academia, ele foi membro da academia e foi também presidente da Academia Brasileira de Letras. Então ele está lá enterrado no mausoléu da academia, juntamente agora também com Dona Ivone, que era a sua viúva, que também já faleceu, que também está lá juntamente com ele. E a gente vê aqui, Janela, é o seguinte: José Monteiro nasceu no dia 21 de agosto, na Rua dos Afogados, número 119, em São Luís. Filho de Antônio Bernardo Monteiro e Mância de Souza Monteiro. Ingressou na escola Modelo Benedito Leite, onde fez o primário aos 5 anos de idade. Exatamente. E aqui eu vejo tudo que ele já fez. Uma pequena cronologia dele aí. Isso. Maravilhosa mesmo. Com as principais funções que ele exerceu, os livros que ele editou, né, que ele publicou, os romances. Foram 26 romances. 26, olha. Ele foi um grande ensaísta, cronista, mas ele se destacou na prosa como romancista, né? Então, como romancista foi que levou o nome dele para fora do Brasil, para outros países, né? Ele morou muitos anos na França, as obras dele são traduzidas.
Noite sobre Alcântara tem a tradução sueca, italiana e portuguesa. Em 1978, não é isso? 78 foi a primeira edição. Exato. A segunda foi 84 e agora nós estamos com essa nova edição, que é a terceira edição. Então vamos falar um pouco dessa terceira edição? Sim, vamos, Wilson. Vamos lá, Wilson. Bem, o que dizer da terceira edição, né? Primeiro que está muito bonita, né? Já passou pela prova, porque muita gente já viu. Ainda, né, o lançamento ainda não aconteceu, mas eu acho que, né, mas o resultado é que esse bom resultado, eu acho que é porque a gente fez com muito carinho, né? Isso, com muito cuidado. Muito cuidado, muita atenção. E é uma nova edição por conta de ter uma nova capa, né? Porque o conteúdo, viu, Wilson? O conteúdo não tem alteração nenhuma. Só adequado à nova ortografia, né? Isso, claro. É exatamente o conteúdo da edição de 1984, que foi a última edição dessa obra. Então, a gente chama ela de nova edição, até mesmo para a questão de ISBN. Ela tem que ter um novo ISBN, porque tem uma capa nova, não é a mesma capa que foi utilizada na segunda edição. Então, como teve essa mudança, e aí a questão da organização, né, quem está organizando tudo, mas o conteúdo, tudo, a obra intelectual é a mesma, né? É a mesma que foi publicada em 84. Mas é uma obra que está muito bonita, eu acredito que o público vai gostar bastante. É bom falar onde vai poder ser adquirido, né? Além da Casa José Montelo, pois né? Ele vai estar... Nas livrarias aqui, né? Na MEI, na Voz. A tiragem, ela tem uma parte que é destinada à doação, né? Da própria lei, da própria Equatorial. A gente distribui para algumas bibliotecas, para algumas instituições culturais. E o restante fica disponível à venda na Casa de Cultura Josué Montelo, na Livraria MEI, na Livraria Vozes, né, Wilson? Isso. E, Josiane, eu estou vendo aqui que em 1979, Josué Montelo foi membro da Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil, fundador da cadeira número 2. Em 1980, recebeu o acadêmico José Sarney na Academia Brasileira de Letras. Sim. E ele findou sua missão de embaixador na Unesco. Na Unesco ele foi representante do Brasil junto à Unesco. E ele foi aí publicando mais romances. Em 1992 publicou o seu 20º romance, O Baile da Despedida. O Baile da Despedida. Você falou também agora. E 2006, infelizmente faleceu. Foi quando ele faleceu. O último livro... Foi em 2001. Foi que ele faleceu em 2006. Não, 2006, mas o último romance dele foi 2001. Foi. A Mais Bela Noiva de Vila Rica. De Vila Rica. Nesse livro ele retrata... Ele retrata aquela questão do romance de... Lá que teve lá em Minas, Wilson, agora eu lembrei. Agora esqueci o nome. Do poeta, lá eu tô... A Mais Bela Noiva de Vila Rica, não é isso? Agora me 1999, sempre serás lembrada. Sempre será lembrada a principal personagem desse livro é São Luís. São Luís? São Luís. Sempre serás lembrada. Exatamente. Agora, Josiane, assim, de tantos romances foram, e olha que foram 26, não é isso? Sim, 26 romances. Teve um que se destacou mais, teve um que foi o mais consagrado, o Romance de Ouro, um exemplo. Todos foram de ouro. O que representou ele na literatura mesmo foi Os Tambores de São Luís, né? É o romance mais lido, vamos dizer assim. Certeza. Tem a tradução francesa dele, mas não foi a obra mais traduzida, não foi assim o livro mais premiado, mas a gente considera ter sido o livro mais lido, mais procurado. Foi o que realmente levou o nome dele para o mundo. Mas teve também o Cais da Sagração, que foi uma obra muito premiada, né? Foi bastante premiada o Cais da Sagração, também muito procurada. O próprio Noite sobre Alcântara também foi premiada. Que foi em 1978. Sim, foi premiada também, foi uma obra premiada nos concursos nos prêmios literários. Ele tem prêmio com Noite sobre Alcântara. Largo do Desterro, né? Largo do Desterro. Ele sempre procurava, mesmo morando no Rio,
nesses romances, sempre lembrar de São Sim. Luís, sempre lembrar do Maranhão. Sim, era a forma que ele tinha de amenizar a saudade que ele tinha da terra natal dele. Isso ele Sei. diz nos diários dele, né? Uhum. Então era a forma que ele tinha. Então ele recorria à sua memória, né? E na verdade os romances dele apresentam muito uma São Luís. As pessoas quando vão ler acham que ele vai falar da São Luís de hoje. Não é. É aquela São Luís da província, né? Aquela São Luís que não tinha ainda, muitos romances São Luís que ainda não tinha energia elétrica, né? Era que o meio de transporte eram os bondes. Então isso faz muita gente voltar do passado e conhecer a São Luís como ela era nessa época, né? E também lembrando que ele também ele reúne temas nesses romances que são muito atuais. Por exemplo, em Janelas Fechadas, foi o primeiro romance dele, ele aborda o caso de um adolescente que engravida ainda na adolescência de um homem casado, né? Mas que foi, a mãe dela teve que tirar ela daqui do centro de São Luís, ali da Praça da Alegria, onde eles moravam, para levar para a Vila do Anil, que naquela época o Anil era uma vila, para esconder a filha da sociedade por conta dessa situação. Então é uma coisa que a gente viu ele escrever lá na década de 40 e que hoje a gente ainda vê muito acontecer isso, né? Então ele tinha uma visão para frente, ele tinha ele via coisa na frente e escreveu lá atrás e coisas que a gente está observando hoje no dia a dia, né? Então o romance dele, os romances têm muito, as temáticas são diversificadas, ele tem romance com a temática histórica, a temática da própria questão essa questão da gravidez na adolescência, né? Então, tem várias temáticas que ele trabalha nos romances que a gente pode observar que ainda acontece hoje, né? E que ele escreveu há tanto tempo atrás. Ele escrevia com tanta maestria, com tanta qualidade, que os livros dele não estão, os assuntos não estão obsoletos, né? A gente continua ainda bem presente. Tá certo, eu estou aqui pelo WhatsApp com várias pessoas parabenizando vocês pela entrevista. Obrigada. Deixa eu falar o nome de alguns. Manuel Barros, Manuel, parabéns pela excelente entrevista. Josiane Souza, valeu. Rádio Obrigada. Timbira. A Rutinalva, boa tarde. Mesmo com a lei de incentivo, Tambores de São Luís, do site da Amazon, aí não deu para entender bem. Nonato do Cruzeiro de Santanil, Dona Flávia, parabenizando a Josiane, também o Wilson Marques, justamente por essa grandeza, né, de estar à frente aí da Casa de Cultura Josué Monteiro e manter vivo, né, que o importante é isso, Sim, sim. manter vivo o legado do romancista. Sim, sim. O governo do Estado, né, através da Secretaria de Estado da Cultura, que é a mantenedora da casa, a Casa de Cultura é um órgão do Sistema Estadual de Cultura, tem assim uma grande importância para que esse legado continue sendo mantido e preservado, né, através da Casa de Cultura Josué Monteiro, que é um dos órgãos da Secretaria de Estado da Cultura. Agora, aqui outras pessoas querendo saber onde fica a casa, justamente de Josué Monteiro, né? Das funções da Casa de Cultura Josué Monteiro. Fica situada na Rua das Hortas. Rua das Hortas? Isso, número 327, centro, ali próximo à Praça Deodoro. Próximo à Praça Deodoro. Bem já chegando na Praça Deodoro, na Rua das Hortas, número 327. E a pessoa, nesse período ainda de pandemia, graças a Deus está terminando, tem que marcar para ir? Não, a gente já está recebendo, já estamos de portas abertas, recebendo o público, só se for uma visita guiada, que é um dos serviços que a gente oferece, né, para as escolas ou para grupos maiores de pessoas, é que precisa agendar através do nosso Instagram. Tem o direct no Instagram, a pessoa agenda com a gente, pode procurar no nosso Instagram, que é o CC Josué Montelo, e @CC Josué Montelo, e lá a gente se comunica com as pessoas e faz o agendamento. Então, a gente está recebendo já, nesse momento, o agendamento para fazer a visita guiada na casa. E essa visita guiada é para emocionar mesmo, não é isso? É mediada, a gente tem nossos mediadores, nós temos funcionários e estagiários que fazem o acompanhamento, contando, né, a história sobre a vida e a obra de Josué Monteiro através dos espaços que tem na casa, com o acervo que tem na casa. Então as pessoas gostam muito, ficam
bem satisfeitos com a visita. É uma visita bem agradável. Agora, Wilson, nessa questão de política, como era José Montello na questão política? Ou ele ficava 100% mesmo só na parte dos livros? Eu não sou uma pessoa muito indicada para falar. Mas assim, o que a gente sabe é que José Montello teve muitos cargos públicos, Sim, né? sim. Ele teve muitos cargos públicos, ele sempre foi muito ligado com pessoas do poder, né? Uhum. Com o próprio Sarney, né? José Sarney, que ele Isso. recebeu na academia, né? Ele foi assessor do Juscelino Então, se a Kubitschek. gente, assim, eu estou dizendo que eu não sou a pessoa mais indicada porque realmente eu não conheço uma biografia. Assim, Em 1990, aqui na cronograma. Mas assim, só ele, só ele recebeu o complementando. acadêmico José Sarney na Isso. Academia Brasileira de Letras. Né? O que Aqui me chama a tá na atenção cronologia dele. é que ele teve muitos cargos públicos, né? E concomitantemente ele produziu muito, né? Ele trabalhou muito como funcionário público, né? Como Foi servidor, um grande mas gestor. isso não atrapalhou a produção literária Exato. dele. Ele escrevia em avião, né? Escrevia e, segundo consta, era praticamente insônia, ainda dormia muito Exato. pouco, né? É. Então tem esse aspecto que eu acho bem interessante. Ele, por exemplo, os Tambores de São Luís, quando ele escreveu os Tambores de São Luís, ele estava reitor pro tempore da Universidade Federal do Maranhão. Uhum. Ele foi o reitor responsável pela essa transição de fundação universidade para Universidade Federal, né? Foi na gestão dele. E foi nesse período que ele estava escrevendo os Tambores de São Luís. Ele mesmo relata nos diários que muitas vezes ele se via sentado em algum lugar que ele ia falar no Ministério da Educação, ele aguardando para ser recebido, ele estava lá produzindo, escrevendo. Escreveu boa parte dos tambores lá na reitoria da universidade, né, onde era o gabinete dele. Então, como o Wilson falou, ele exercia esses cargos públicos, mas não deixava de produzir, né? Até porque ele dormia muito pouco, como ele mesmo diz, né? Ele dormia pouquíssimo, acordava de madrugada para escrever, lia muito e era uma pessoa muito centrada, né, naquilo que ele queria. E bem relacionado, né? Para responder a pergunta disso, ele era Uhum. muito bem relacionado, né? Exato. Conhecia Com muita certeza. gente. E a última vez que ele veio em São Luís antes do seu falecimento? Eu acho que foi no ano 2000. Ano 2000, Se eu não estou enganado, foi em 2000, quando teve aquele um prêmio aí de Maranhense do Século, Uhum. que eu acho que inclusive ele foi indicado, mas quem ganhou o Maranhense do Século foi João do Vale. Né? Foi João do Vale. E aí eu acho que depois dessa vinda dele aí do 2000, se eu não me falha a memória, se não estiver enganada, foi isso que aconteceu. Foi no ano 2000, foi a última vez que ele veio. Está aqui, veio pela última vez a São Luís do Maranhão no ano de 2000. No ano de 2001 publicou o seu 26º e último romance, A Mais Bela Noiva de Exatamente, exatamente. Ok, Josiane Souza, Wilson Marques, gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar. Fiquem bem à vontade aqui no programa Fala Primeiro. Reforçar o convite, Josi. Você quer reforçar o convite, fazer as honras da casa dia e lembrar que vai ter sorteio, né? Sim. Então vai ter sorteio de livro. Vai ter sorteio? Tem sorteio de livros. E além do sorteio, vou ter a programação. O recital, uma programação. Nós vamos ter uma programação. O lançamento, ele vai ter uma programação bem cultural, né? Vamos dizer assim. Nós teremos uma mesa redonda com o professor José Neres, Dino Cavalcante, da UFMA, e o professor Agamenon de Jesus, mediada pelo professor Mauro Vieira, que é mestrando de letras. Eles vão dialogar sobre a obra, né, sobre as experiências dele com a obra Noite sobre Alcântara. São estudiosos que já leram, já escreveram sobre a obra. Então, nós teremos essa fala deles com uma mesa. Teremos uma atriz que vai fazer uma pequena performance caracterizada da personagem Maria Olívia, que é a personagem principal do Noite sobre Alcântara. E ela vai ler alguns trechos do diário da Maria Olívia, que é o diário que consta no livro, né? No livro Noite sobre Alcântara. Então, vai ter a performance com a atriz que vai caracterizar a Maria Olívia, e teremos sorteio de livros, né? E quando será? Será amanhã, dia 17, às 18 horas, na Casa de Cultura Josué Montello. Todos convidados. Estou vendo aqui um trecho extraído do livro Confissões de um Romancista, de 1986.
de Josué Montelo. Isso. Lindo texto, né? Sim. Você sim. poderia ler pra gente? Sim. Não tardo a me sentar à mesa todo fim de madrugada, a puxar com a ponta da caneta esferográfica o fio do novelo aliciante, de que sou eu próprio o primeiro leitor benévolo. Nunca o ato de escrever foi para mim um suplício ou uma sujeição, mas a boa alegria criativa do lavrador que golpeia o chão para a semente nova, misturando a terra resolvida à primeira luz do sol. Texto extraído do livro Confissões de Romancista, de 1986, de Josué Montelo. Lindo, né? Lindo Isso é trecho. bem... Muito bonito, né? ele escreveu muito, tem, além dos romances, tem os diários dele, que são 6 diários, que é também uma obra riquíssima. E tudo está lá na Casa de Cultura. Tudo na Casa de Cultura, nós estamos tudo lá na Ok, Casa. Josiane. Muito obrigado você, o Wilson Marques, pela participação aqui no nosso programa. Obrigado, A gente é Edson. que agradece, né? E apareça. Então, vamos Isso. lá. Amanhã, reforça aí o convite. Sim, amanhã, dia 17, às 18 horas, na Casa de Cultura Josué Montelo. Ok, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada. Conversamos com Josiane Souza e o Wilson Marques, falando do lançamento da nova edição do romance Noite sobre Alcântara, obra-prima do escritor Josué Montelo. É um justo resgate para este grande homem, grande poeta, escritor aqui do Maranhão, que viveu entre o Maranhão e o Rio de Janeiro, não é isso, Josiane? Isso.